E eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Atos 6, 8. Nós vamos orar e que o Senhor nos oriente nessa noite. Meu Pai celestial, o Senhor é a nossa vida e queremos realmente nos apegar ao Senhor, para que sua unção venha ser derramada sobre nós e sobre todos aqueles que estão aqui, esperando uma palavra que desce do trono do Rei dos Reis. Nós estamos estudando, como o Senhor sabe, cronologicamente, os livros que o Senhor me orientou a ensinar. Por isso que eu dependo mais uma vez da sua graça e infinita misericórdia, pois não deixem essas pessoas, Senhor, Espírito Santo, com fome e com sede. Por essa razão, Senhor, tudo aquilo que eu quero derramar é aquilo que Tu tens derramado para mim e dado para mim. Em nome de Jesus, lhe agradeço por sua presença. Amém e amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Nós vamos hoje estudar uma parte muito tremenda, conhecidíssima, inclusive por ser o livro de Atos dos Apóstolos, a parte de Estevão. Um homem que realmente marcou a sua geração, embora não se fala tantas coisas dele, mas conhecido por ser o primeiro mártir. O primeiro homem a morrer por causa de Cristo, depois do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o mártir Estevão. Diz a palavra do Senhor: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Bom, nós vamos falar sobre esse trecho. Nós estamos frente a uma passagem que relata a história de um homem. O homem, na verdade, que foi escolhido no meio de 7 pessoas. Lembra-se da palavra anterior? Eu ministrei sobre os apóstolos escolheram 7 pessoas sábias e cheias do Espírito Santo para tratar alguns assuntos dentro do corpo da igreja primitiva. E é claro que uma dessas 7 pessoas inseridas e escolhidas para tratar, para estar na frente de certas responsabilidades da igreja, era Estevão. Pois bem, um homem cheio do Espírito Santo, mas também sábio. Um homem que adquiriu a sabedoria vindo de Deus. Um homem apto e capaz de resolver assuntos vindo do Senhor. Um dia desse, Estevão estava frente a pessoas religiosas. Eram pessoas que a Bíblia chama de os da sinagoga dos libertos e judeus de Cirene e Alexandria. Eram judeus que claramente não
aceitavam a doutrina de Pedro, o Evangelho. Eles estavam realmente muito zangados por Estevão ser usado com sinais, poder e maravilhas. Interessante, porque a vida de Estevão não era um homem que apenas pregava a palavra. Que a palavra que Estevão pregava era seguida de poder. Poder e sinais que Deus realizava através desse homem. E eu gostaria de relatar algo que aconteceu pouco tempo atrás, quando eu e o Lucas é o líder de intercessão do ministério, para as pessoas que não conhecem, é o meu companheiro de viagem, meu intercessor, né? Nós estamos voltando para ir para casa, depois de um evento lá, e um dos pastores que estava nos levando no carro, né, iniciou uma conversa acerca da palavra revelada, acerca da palavra das Escrituras, né? E nessa tarde, no carro, houve umas certas divergências teológicas e escatológicas entre nós, mas esse pastor diz assim para nós, isso chamou muito a minha atenção. Ele diz: eu fiz teologia e participei de tantos seminários, e se for falar a verdade, saindo desses cursos teológicos, há tantas divergências de opinião que, em vez de edificar, saímos mais confusos. Ou seja, em vez de fazer com que esses cursos teológicos, esses seminários acrescentassem, essa pessoa se tornou mais confusa que qualquer outra pessoa. Ele continua dizendo: se ouvimos todos por ali, a confusão é tanta que sairia descrente. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo que pregava uma doutrina que o próprio Deus o revelava. Mas havia religiosos que também conheciam a lei, porém não tinha a revelação da palavra de Deus. E começou uma grande confusão, uma discussão, né, entre quem? Entre esses homens religiosos e um homem que pregava a verdade. Agora, quando esse pastor, no qual eu tomo esse exemplo, diz assim: eu fiz teologia, eu fiz seminário, e como é possível que, inclusive, dentro do seminário haja divergências, tanto teológicas, divergência de opinião em relação à inspiração, em relação à maneira de explicar, a maneira de ver as Escrituras. Como é possível? Ou seja, quem está certo? Eu, pastor A, eu, pastor B, eu, pastor da congregação, eu, apóstolo. Quem está certo? São os seminaristas? Quem está certo? A teologia? Os historiadores, talvez? A quem devemos ouvir? Isso é uma pergunta importantíssima, porque eu sei que quem está nos vendo, para muitos, essas pessoas fuçam em tantas fontes. Possuem uma biblioteca gigantesca de pensadores cristãos, de pessoas
que tem seus nomes dentro da indústria, da literatura cristã, mas vocês repararão que há pessoas que têm divergências e opinião diferente dentro da palavra de Deus. Quem está certo? A quem devemos ouvir? Quem estava certo na época de Estevão? Os da sinagoga dos libertos ou os judeus de Cirene? Ou apenas um contra todos, chamado Estevão? De que forma vocês querem forjar seu caráter cristão e chegar ao conhecimento das coisas do alto? De que forma? Fuçando um pouco aqui e um pouco ali? Procurando fontes de pastores que às vezes nem você conhece os frutos? Procurando talvez intelectuais e pensadores por suas referências de visualizações no canal do YouTube? Pode um homem ser induzido ao erro, sendo que quer conhecer a verdade? Bom, preste atenção que eu vou lhe falar hoje aqui. Entenda que um homem desprevenido de Deus, esse homem, ele é capaz de ler o mesmo livro sagrado que eu mesmo me esforço a vos fazer entender. Tanto um homem sem Deus, como eu mesmo, que não sou sem Deus, eu tenho Deus, ambos somos capazes de ler o mesmo. Ou seja, ler a Bíblia e interpretá-la cabe a qualquer pessoa que sabe ler. Todas as pessoas, seja má ou seja de Deus, é capaz de interpretar a Bíblia. Porém, revelar a verdade e extrair dela a devida revelação, isso é outra coisa. Por quê? Porque a revelação não é uma interpretação do homem. Ali está a diferença. Aquilo que Estevão estava falando, tanto fazendo milagres e sinais, como também pregando, não era pela força do seu braço, não era pela interpretação daquilo que a lei representava para Estevão. Não. Aquilo que Estevão pregava e ensinava era inspirado por um poder que vinha dele, e por causa desse poder saía da sua boca palavras impactantes, reveladoras, com uma sabedoria que não provia de Estevão, mas que provinha de Deus. Então, ler a Bíblia e interpretá-la cabe a qualquer pessoa que sabe ler. Porém, por isso que existe divergência de opinião. Alguns creem uma vez salvo, salvo para sempre. Outros não creem nisso, que nós podemos perder a salvação. Outros têm uma visão calvinista, outros têm outra visão. Mas aonde está a verdade, meus queridos? Alguns procuram entender a Bíblia, mas muitos buscam por teorias e atropelam o seu entendimento com seus próprios pés,
faz tocar um pé no outro e tropeça nos seus muitos conceitos e conclusões criados por si mesmo. Por essa razão que muitas pessoas interpretam, mas não têm a revelação. E, infelizmente, muitos religiosos criam seus próprios conceitos. Eles criam seus próprios conceitos e o povo sem entendimento, que ama o intelectualismo, se curva diante disso. Mas a revelação não é a interpretação. Deus, Ele dá o conhecimento a quem pode reter o conhecimento. E dá a revelação a quem pode suportar a revelação. Mas aquele cujo busca a letra, eu lhes asseguro, e nesta noite, que o Senhor lhes dará apenas as palavras e as frases que eles apenas escrevem e leiam. Apenas o Senhor lhes dará as palavras e as frases para que eles apenas escrevem e leiam, mas não terão a revelação. Não mais do que isso, porque não vai fluir na vida desses os rios do Espírito Santo. O homem, ele busca entender. O homem busca na teologia e se assegura que são fatos de conclusões e fatos reais para seu mero e pobre entendimento. Mas, eu vos digo nesta noite, na teologia não está a verdade. E eu repito, na teologia não está a verdade. São argumentos de fatos e de conclusões e estimativas, aonde fazem cálculos com calculadoras e matemática para poder chegar a uma suposta data, a uma suposta ação e reação, e que na verdade são conclusões criadas pelo próprio homem dentro do seu raciocínio pobre e inconstante. Aonde está a teologia? A quem devemos ouvir? Pois eu vos digo hoje, mais uma vez, Jesus é a teologia. Ele é a letra. Ele é a história. Jesus é a revelação. Eu estava meditando antes de lhe apresentar e preparei meu esboço, preparei meu sermão hoje. E eu cheguei à conclusão que, por meio daquilo que eu pedi ao Senhor, que o que revela a Bíblia não é a teologia, mas a essência de um coração puro, apaixonado pelo noivo. Aos teólogos, aos que amam apenas a letra, Deus os entrega ao erro. Entre eles debatem porque o que não sabem é que o Eterno decidiu se esconder deles para apenas se revelar aos seus. Deus se revela apenas aos seus. E o teólogo, os judeus de Cirene, os da sinagoga dos libertos, eles discutem e debatem entre eles.
Mas Deus é especialista em usar aquilo que não é para torná-lo aquilo que é. Eu acredito que vocês não querem serem confundidos, não é? Vocês querem a verdade. Vocês querem conhecer a verdade. Então, eu vou dar uma dica. Não procura aleatoriamente os pregadores no YouTube ou em outro lugar. Não procura aleatoriamente livros por aí. Você quer ser orientado? Existe um desejo vivo de vocês serem orientados? Então procura o reino de Deus e a sua justiça, e assim todas as outras coisas lhe será acrescentado. Deus, ele procura no coração do homem sinceridade, honestidade. E quando Deus acha um coração honesto e sincero, ele o conduz num pasto verdejante, aonde a revelação não vem do homem, mas sim provém de Deus. Quem instruiu Estevão? Quem o ensinou? Quem o ensinou a falar palavras tão sábias que saiu da boca desse homem? Quem instruiu Paulo? E quem me instrui a mim? Pois eu vos digo nesta noite que mais difícil é pagar o preço para ter Jesus e receber a revelação da palavra do que não pagar o preço de viver uma vida cristã e pagar um curso teológico. É fácil pagar um curso teológico e depois receber um título. Passou 4 anos, participou de todos os cursos, então agora você é apto a ensinar. Desde quando isso qualifica um homem para ter autoridade em falar do nome do Senhor? É muito fácil pagar um grande curso de renome ou um seminário. Mas mais difícil é você pagar o preço de receber a revelação por parte de Deus. Em humilhar-se e Deus encontrar honestidade do seu coração suficiente para Ele se aproximar de você na medida que Ele vê que você se aproxima dEle, e assim Ele vai se revelar a essa pessoa. O que vocês optam e escolhem fazer? Um curso teológico ou pagar o preço de uma vida em santidade? Que é instruído ao ler a palavra pelo Espírito Santo de Deus. E eu escolho essa última opção. Com certeza. Da onde vem a sabedoria e conhecimento de Estevão? Dos seminários de títulos adquiridos na escola de Gamaliel? Não! Tudo que Estevão tinha foi recebido pelo que o Espírito decidiu lhe outorgar. Então, uma dica: não corre atrás da sabedoria deste mundo. Não faça isso. Do meu país surgiram muitos intelectuais, muitos filósofos e pensadores. E dessa nação Brasil também estão surgindo até o dia de hoje homens que falam da verdade sem conhecer a verdade. Porque mesmo conhecendo a letra, a verdade lhes são oculta.
Então, cuidados, meus amados. Porque se você é um Estevão, então certamente terá problema e inveja com os religiosos que não vão aceitar a revelação. Mas se você não é Estevão, e você quer ser Estevão, então o processo é esse. Deves pagar tu o preço para a revelação. Amém? Vamos pagar o preço? É isso que Deus quer na vida de vocês, meus amados. Porque Deus quer se aproximar de todos nós. Deus tem prazer em dar para seus filhos pérolas e seus filhos compartilhá-las com outras pessoas, com outras vidas. Glória a Deus. Vamos continuar. Olha o que esses homens fizeram. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Versículo 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-o ao sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Que coisa bonita, gente. Ou seja, no meio dessa confusão, Estevão aparentava o seu rosto como um rosto de um anjo. E digo mais, essa aparência não era vista apenas dos que tinham o Espírito, mas também daqueles que não tinham o Espírito Santo. A aparência de Estevão. Bom, essa passagem, claro, me lembra aquela passagem de Moisés. Lembra de essa passagem quando Moisés orou 40 dias no Monte Sinai, e estava com Deus, e depois desse momento, dessa comunhão perfeita com o Eterno, ele desceu, e a Bíblia diz que o rosto dele ficou tão iluminado que Moisés precisou tampar seu rosto quando falava com as pessoas. Que coisa poderosa, né? Está no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Eu vou ler essa passagem, tão linda, viu, gente? Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e eles lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, Moisés. Olha isso. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto resplandecia.
Então, de novo, Moisés cobriu seu rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Que coisa espetacular! De se admirar, pois o rosto de Estevão também resplandecia, brilhava. Você sabia que sua fisionomia revela o estado do seu espírito? Eu vou repetir. A sua fisionomia revela o estado interior de você. Quanto mais você se separa do mundo para viver exclusivamente para Cristo, mais luz terá e seu rosto será o reflexo da sua busca. O seu rosto, a sua fisionomia será o reflexo daquilo que você procura e busca. Se você corre atrás e gasta todo o seu empenho as coisas deste mundo, pois o seu rosto será o reflexo daquilo que você procura e daquilo que você foca. Se há tantas pessoas amarguradas, infelizes, que carregam um peso sobre as costas, como assim os israelitas quando estavam no Egito e carregava um fardo do faraó, é porque esse povo ou essa pessoa não está aonde deveria estar. Quanto mais você se separará do mundo para viver exclusivamente para Cristo, mais brilho, mais luz terá e seu rosto será o reflexo da sua busca. Como o rosto de um adorador formoseia quando adora em espírito. Gente, quando eu vejo, eu estava comentando isso hoje com minha esposa, nós estávamos vendo uma adoradora e ouvindo uma adoradora, a Brooke da Hillsong, não sei se você a conhece, é a líder da Hillsong Worship, né? Gente, a simplicidade de uma adoração não precisa estremer, não precisa gritar, não precisa se jogar no chão, não precisa extrapolar quando a adoração é honesta. Quando a motivação da adoração é pura e sincera. Basta adorar e entoar notas musicais cujo o espírito que está dentro dessa pessoa emana e libera. Porque a adoração em espírito não vem da alma, provém do espírito. Para que a graça do Senhor apareça num lugar e atrai genuinamente a presença de Deus, é necessário que a adoração provém do espírito do homem e não da alma do homem. Quantas ministrações de falsos adoradores procuram forçar a barra, procurando, infelizmente, ser aquilo que não são. Por quê? Porque a adoração deve ser feita em verdade e não em mentira, meus amados. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o rosto
Olhem quando você vê realmente uma adoradora, um adorador que tem Deus, observa a fisionomia. Observa como essas pessoas se entregam, como essas pessoas emanam a luz, emanam a graça do Eterno, sem forçar a barra, sem criar um mover ilusório e fingido. Vocês conseguem discernir a falsa da verdadeira adoração? Vocês conseguem discerni-la? Pois eu vos digo, não é pela extravagância, não é pelo grito, não é pelo poder das notas e palavras que saem da boca de um homem, mas sim pela santidade de um homem que adora em sinceridade. Você deve reparar a entrega de uma pessoa, porque quando uma pessoa verdadeiramente se entrega ao Senhor, também repararás o brilho dos seus olhos, a serenidade e a fé estampada no seu rosto. Pois a prática frequente do pecado tira o brilho do homem. Quanto mais você peca frequentemente, mais seu brilho vai diminuir. Mas quanto mais tempo, devido à maturidade espiritual e à constância de você obedecer a Deus quando deves obedecê-lo, ou seja, o tempo todo, 24 horas, pois mais o brilho de Deus vai aparecer no seu rosto. Se houve um brilho de Deus no rosto de Moisés, é porque ficou muito tempo com Deus. Um bom tempo com Deus. A sua infelicidade, devido ao fato dessa pessoa, né, que não serve a Deus, não encontrar a sua satisfação no Senhor, o apaga como se apaga uma lâmpada. Se há muitas pessoas que não têm o brilho do Espírito, é porque são pessoas que não vivem com Deus. Porque o brilho é o brilho de Deus e não o brilho da alma, como muitos pensam que é. O Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E mesmo que essa lâmpada um dia poderia ter sido acesa, ela pode hoje estar apagada se o vaso está fissurado, deixando escorrer a unção que vale tão caro. Que é lâmpada? Que é lâmpada? É o Espírito do homem e não o coração do homem. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. No livro de Jó, capítulo 18, versículo 5, diz assim: a lâmpada do ímpio se apaga. Ou seja, o espírito do homem que não serve a Deus, ele é escuro, não há luz. É como uma lâmpada que não está acesa, apagada. Mas é lâmpada, tem lâmpada, mas é apagada. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece. A lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece. Olha a consequência de um homem que não tem luz no seu espírito. Vai se refletir no natural.
vai se refletir nos seus passos, na sua vida. E tudo que é visível, tudo que é deste mundo, nesse mundo, vai se refletir. Por quê? Porque se teu interior está em luz, também a tua vida e o que aparentará no exterior será também luz. Por isso que a Bíblia fala aqui, para quem não tem a luz, quem tem o espírito apagado, fala do ímpio, de um pecador que não quer Deus e não quer viver para Deus, o vigor dos seus passos se enfraquece, os seus próprios planos o lançam por terra. Ou seja, nada dá certo. Por quê? Por que nada dá certo? Porque são planos dele e não planos de Deus. Que mais? Por seus próprios pés, você se prende na rede. E se perde na sua malha. Ou seja, há engano. Ele está enganado. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. Por quê? Porque a luz do seu espírito está apagada. Porque esse homem não tem brilho do espírito. Os prazeres que satisfazem a alma, eles trazem uma alegria fictícia. Parece iluminar o seu rosto, parece que é luz, mas não é. É uma luz falsa, é sombria para todos que convivem no mundo espiritual. É uma luz que não é luz. Mas a luz que se adquire pelo tanto que desejamos estar com Deus, é uma luz que é vista pelos homens. Até os religiosos fariseus maldosos podiam vê-la de Estevão, mas nunca poderão possuí-la, porque Deus apenas a dá para os que o amam. Olhem para mim agora, meus queridos. Basta querer ser um filho de Deus e prevalecer filho para que o brilho do Senhor se estampe em você. E lembre-se que a inconstância na obediência a Deus lhe fará perder luz. A beleza de um homem ou mulher de Deus está no brilho de Deus que ele emana para os outros. Olha-se no espelho. Ou você já se olhou no espelho recentemente, hoje? E como se vê? Como você se vê? Pois não avalia como os homens avaliam. Avaliam como a Bíblia avalia. Não espere receber a bênção de Deus para ser feliz. Mas serás feliz por entender que sua felicidade e formosura será proporcional ao quanto estás disposto a ter prazer nele. Você sabia que os maus costumes, os maus relacionamentos corrompem os bons costumes? Já ouviu falar sobre isso? Você sabe por que isso? Porque você atrai o que você busca. Por isso. Você atrai o que você busca. Se você busca a verdadeira luz, que é Jesus, o que está naqueles que buscam a luz de Cristo, sua luz será mantida. Mas, se tendo luz do Espírito, você desvia o seu foco para procurar no outro a luz da alma, então, sutilmente,
o brilho verdadeiro se perderá e como caveira Deus te verá. E como caveira Deus te verá. O brilho do Espírito Santo não é o brilho da alma. Pela alma, muitos se alegram e parecem que são pessoas legais. Há pessoas que ganham a loteria, milhões, e olhem para eles. Você pensa que são pessoas realizadas e felizes porque gritam e têm sorriso no rosto? Não, não é esse brilho. É um brilho muito diferente. Um brilho que emana paz, um brilho que emana amor, um brilho que emana Jesus. Vocês têm esse brilho? Vocês querem esse brilho? Então, meus amados, eu vos convido, nesta noite, a pagar o preço, não de um curso teológico, mas o curso que Estevão pagou, de ser um homem próximo de Deus. Pai Celeste, lhe agradeço, Senhor, pelos ensinos que a Sua Palavra nos proporcionou, por meio de um homem que se tornou um exemplo na sabedoria que adquiriu por Ti e do brilho que adquiriu por tanto estar perto do Senhor. Se essa pessoa que está me vendo se acha feia, se acha feio devido à falta de constância que reflete no seu rosto aquilo que essa pessoa tem buscado no dia a dia. Coisas que não devem dar valor. Coisas fúteis. Mas por dar valor a essas coisas, essa pessoa deixou entrar a ansiedade, a preocupação deste mundo. E até o dia de hoje, essa pessoa vive sem brilho, com lâmpada apagada. Mas eu lhe convido, Senhor, para que, se essa pessoa deseja verdadeiramente te convidar na sua vida, pois que essa lâmpada se enche do poder, para que a partir de hoje o seu rosto venha mudar e haja formosura na vida desse homem, dessa mulher ou desse jovem. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém e amém.